Vou contar a história de um homem que os vizinhos chamavam de o Silencioso. Era uma figura que pouco se via por aí. De aparência comum, com um rosto tão neutro que era difícil lembrar dele, mas todos sabiam de uma coisa: ele nunca sorria. Dizem que, em noites de lua cheia, um som estranho ecoava pelas paredes de seu apartamento. Alguns moradores ouviam murmúrios baixos, quase como uma cantoria sem sentido, que se misturava ao silêncio da madrugada. Dona Marli, a zeladora, jurava ouvir passos pesados arrastando-se no corredor na direção da porta do apartamento dele, e um cheiro doce, porém enjoativo, emanava pelo chão de madeira antiga. Certa noite, um grupo de jovens decidiu tirar a prova. Era feriado, e eles estavam entediados, movidos por uma coragem que só o álcool e a madrugada trazem. De lanterna e celular na mão, subiram até o andar do O Silencioso. Foi então que ouviram um som, como algo sendo arranhado, e em seguida o silêncio absoluto. A porta, que sempre estava fechada, estava entreaberta. Eles se entreolharam, nervosos, mas um dos garotos, o mais corajoso do grupo, resolveu empurrar a porta. Ao entrar, sentiram um frio intenso e o ar parecia pesado, denso, como se fosse difícil de respirar. No escuro, com a lanterna tremendo na mão, ele viu que as paredes estavam cobertas de fotos. Eram fotos dos próprios moradores do prédio, tiradas enquanto dormiam, enquanto caminhavam pelo corredor, enquanto conversavam com amigos. E o pior, no centro de cada foto, 2 olhos frios, sem expressão, acompanhavam cada movimento, como se fossem olhos de uma criatura esperando o momento certo para atacar. Eles ouviram um som atrás deles. Lentamente, viraram-se e ali, na escuridão, os 2 olhos frios estavam parados, fitando-os. Não havia um pingo de emoção, mas um leve sorriso começou a aparecer nos lábios. Eles perceberam, então, que o Silencioso nunca esteve sozinho naquela noite. Ele apenas os esperava para completar a coleção. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada. Não encontrei nada além do vazio, como se o apartamento jamais tivesse sido habitado. Para quem não me conhece, eu sou o Ivan Lima. Deixa seu like e se inscreva em nosso canal. E, até em breve. Estúdio Braga Gravações 24 Horas Top Show. A última chuva. As cidades estavam vazias. Desde que as tempestades começaram, ninguém mais ousava sair de casa. As chuvas não eram comuns. Caíam pesadas, quase como uma muralha de água, tornando impossível ver além de alguns metros. No entanto, a chuva não era o pior. O verdadeiro terror começou quando os desaparecimentos ocorreram. Relatos iniciais diziam que pessoas solitárias sumiam misteriosamente nas ruas encharcadas. Bastava virar uma esquina e, de repente, alguém desaparecia, deixando apenas suas pegadas afundadas nas poças, como se fossem tragados pelo chão. Mas logo, o mistério começou a se desdobrar em algo ainda mais sombrio. Moradores relataram avistamentos de pessoas caminhando nas ruas desertas em noites chuvosas. Seus passos lentos ecoavam nos becos e suas cabeças inclinadas, como se carregassem o peso de um mundo caído, deixavam uma sensação de mal-estar. Ao se aproximarem, podiam-se ver seus rostos distorcidos, cheios de cicatrizes e marcas de decomposição. Não eram mais pessoas, mas algo além do humano, reanimado por uma força desconhecida, movidos por um único desejo, arrastar consigo qualquer um que cruzasse seus caminhos. Com o tempo, ninguém ficou para observar esses horrores de perto. Todos se trancaram em suas casas, esperando que a chuva cessasse, que tudo passasse como um pesadelo. Mas, mesmo os que se escondiam nos lugares mais remotos e seguros, começaram a perceber que não havia salvação. As águas das chuvas começaram a invadir suas casas. No início, era só um filete que atravessava o chão, mas logo poças começaram a se formar. As paredes tremiam com o peso da água. Em cada casa, os moradores ouviam ruídos estranhos, sussurros e passos arrastados, e a sensação de serem observados tornava-se mais intensa. Então, uma noite,
O silêncio tomou conta de todas as cidades ao mesmo tempo. A chuva parou abruptamente e as ruas ficaram vazias. No entanto, ao amanhecer, quando o sol se recusava a nascer, as cidades estavam mais vazias do que nunca, como se nenhum sinal de vida tivesse restado. As águas secaram, as pegadas desapareceram e o vento carregou o último suspiro daqueles que tentaram sobreviver. Agora, tudo o que resta são as cidades fantasmagóricas, quietas e abandonadas, um monumento ao terror que as consumiu. Se você gostou, comenta e até mais. Aqui vai uma narrativa de terror sobre os 10 cemitérios mais assombrados do mundo, com um final perturbador para te prender até o último segundo. Vamos lá. Título: Os espíritos dos 10 cemitérios mais assombrados do mundo. Era uma noite fria e escura, com um nevoeiro tão denso que mal se podia ver alguns passos adiante. Um grupo de amigos aficionados por mistérios e histórias de terror decidiu embarcar numa viagem pelos cemitérios mais assombrados do mundo, registrando suas experiências sobrenaturais. Mas, ao chegar ao último destino, um segredo horrível e sobrenatural os aguardava. On Stull Cemetery, Kansas, EUA. A primeira parada foi o Stull Cemetery, conhecido por ser um dos lugares mais amaldiçoados do planeta. Dizem que o próprio diabo visita o local 2 vezes por ano, e que uma escada invisível para o inferno se encontra embaixo de uma antiga igreja em ruínas. Assim que chegaram, sentiram uma pressão estranha no ar, e um cheiro de enxofre invadiu suas narinas. O vento sussurrava entre as árvores mortas. De repente, um deles jurou ter visto uma figura sombria surgir e desaparecer na neblina. Doss Highgate Cemetery, Londres, Inglaterra. Em Londres, o cemitério de Highgate já foi palco de avistamentos de um vampiro. Ao entrarem, o ambiente parecia frio e claustrofóbico. As estátuas cobertas de musgo pareciam observá-los. Um deles notou uma sombra que se movia atrás das lápides, e logo todos sentiram que alguém ou algo o seguia. Mas quando se viraram, apenas viram um vulto espreitando ao longe. Um dos amigos deixou cair a câmera, e quando a recolheu, percebeu que a sombra agora estava mais próxima. 3. Greyfriars Kirkyard, Edimburgo, Escócia. Em Edimburgo, no Greyfriars Kirkyard, existe uma lenda sobre o Poltergeist de Mackenzie, um espírito que supostamente ataca os visitantes. Eles se aproximaram do túmulo de Mackenzie e um frio glacial percorreu suas espinhas. Ao tocarem a grade do túmulo, um deles gritou. No braço, apareciam arranhões que não estavam ali antes. Sentiram que uma presença sombria os observava de perto, e um deles jurou ouvir uma risada baixa, abafada, que não parecia vir de ninguém do grupo. 4. La Noria, Chile. No deserto do Atacama, o cemitério de La Noria é famoso por lendas sobre zumbis e espíritos vagando pelas ruínas. Chegaram ao local quase ao amanhecer, mas a escuridão parecia mais intensa. Túmulos abertos e restos humanos estavam espalhados pelo chão. Ao investigarem o lugar, notaram pegadas frescas na areia, mesmo que ninguém mais estivesse por perto. Quando começaram a sair, uma figura espectral pareceu observá-los de uma cova aberta, acenando lentamente, como se pedisse ajuda ou companhia. 5. St. Louis Cemetery No. 1, Nova Orleans, EUA. Esse cemitério é o lar do espírito de Marie Laveau, a rainha do voodoo. O grupo entrou no labirinto de túmulos e alguns até encontraram oferendas e símbolos de rituais voodoo. Uma presença opressora parecia seguir cada um de seus passos. Um deles cochichou que via uma mulher com roupas antigas no canto do olho, mas quando se virava, ela desaparecia. Ao tentarem sair, perceberam que estavam andando em círculos, sem encontrar a saída. 6. Cemitério de Père-Lachaise, Paris, França. No Père-Lachaise, as histórias dizem que o espírito do escritor Oscar Wilde perambula em busca de paz. O grupo percorreu o cemitério com lanternas, sentindo o clima pesado e melancólico. De repente, um dos amigos comentou ter sentido uma mão fria sobre o ombro. Eles riram nervosos, mas logo uma voz sussurrada se fez ouvir, parecendo lamentar em um idioma antigo. O medo começou a tomar conta do grupo e eles saíram rapidamente, deixando algo sombrio para trás. 7. Cemitério da Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Na Recoleta, visitaram o túmulo de Rufina Cambaceres, uma jovem que, segundo a lenda, foi enterrada viva.
Ao chegarem, ouviram ruídos estranhos vindos da tumba, como se alguém estivesse arranhando a pedra por dentro. Sentiram-se nauseados e um vento forte começou a soprar. Tentaram resistir, mas os sons de batidas e sussurros os fizeram sair correndo, com o eco das batidas ressoando em suas mentes. 8. Cemitério de Bachelor's Grove, Illinois, EUA. Em Bachelor's Grove, um cemitério abandonado e escondido, frequentemente se vêem figuras espectrais e luzes misteriosas. Ao andarem entre os túmulos, um clarão de luz surgiu entre as árvores e puderam ver a figura de uma mulher vestida de branco. Ela os observou silenciosamente e depois desapareceu. Mas quando olharam para onde ela estivera, havia uma lápide com a palavra partida. 9. Cemitério de Okunoin, Japão. No Japão, o Okunoin é conhecido por suas lendas assustadoras e as incontáveis lanternas que se acendem sozinhas. Enquanto caminhavam pelo cemitério, as lanternas piscavam e um silêncio sombrio preenchia o ar. De repente, uma delas apagou e uma névoa densa surgiu, envolta em murmúrios estranhos em japonês. Algo parecia se mover na sombra, uma figura sem rosto, que desapareceu antes que pudessem confirmar sua presença. 10. Cemitério de Aokigahara, Japão. Finalmente, chegaram ao bosque de Aokigahara, um dos lugares mais assombrados e onde muitas almas inquietas permanecem. No coração do bosque, encontraram túmulos improvisados e pertences abandonados. O silêncio era tão denso que qualquer ruído parecia gritos. Começaram a ver vultos por entre as árvores e um dos amigos disse sentir uma mão gelada em seu pulso. Sem aviso, todos começaram a ouvir vozes que sussurravam seus nomes. Ao tentarem correr, perceberam que estavam completamente perdidos. E então, quando pensaram ter encontrado a saída, viram seus próprios túmulos erguidos diante deles, com fotos e datas que coincidiam exatamente com aquele dia. A cada passo, os túmulos pareciam mais próximos, e uma sensação horrível de que estavam sendo chamados para ficar ali para sempre tomou conta de seus corações. Na manhã seguinte, ninguém encontrou qualquer sinal do grupo, mas os moradores da região juram que, nas noites de nevoeiro, podem ouvir risadas abafadas e pedidos de socorro vindo das profundezas do bosque, misturadas com os murmúrios dos noites de nevoeiro, podem ouvir risadas abafadas e pedidos de socorro vindo das profundezas do bosque, misturadas com os murmúrios dos cemitérios ao redor do mundo.